E aí galera, eu sou o Duque e hoje vamos falar sobre Jeet Kune Do, que seria a arte marcial criada pelo ator e artista marcial Bruce Lee. No caso, eu vou dar uma interpretação minha dessa arte marcial baseada em todas as entrevistas que o Bruce Lee e que o filho dele deram e também o que alguns praticantes, conhecedores e estudiosos dessa arte marcial falam. Baseado nas entrevistas que eu vi do Bruce Lee, o Jeet Kune Do seria basicamente um UFC ou um MMA só que melhorado. Porque o UFC e MMA, mesmo que tenha esse lance de artes marciais mistas, tem regras. Essas regras acabam agindo como barreiras que fazem o lutador não conseguir atingir novos horizontes. Por exemplo, por que você aprenderia uma técnica que quando você consegue aplicar em combate, vencer o seu oponente, você perde pontos ou é desclassificado da luta e o seu adversário vence, porque aquela técnica é proibida. A moral do Jeet Kune Do, no caso, é escolhida pelo próprio praticante. Se você quiser golpear o olho ou o saco do seu oponente, você pode. Se você não quiser, você pode também. Tá valendo, vai da sua vontade. Segundo o que Bruce Lee falava, eu interpreto, que o Jeet Kune Do é uma filosofia marcial, não um estilo marcial. Porque o próprio Bruce Lee fala que ele não acredita em estilos, mas é aquilo. Ele não acredita em estilo, mas ensina técnicas. Então essas técnicas não fazem parte de um estilo. Se essas técnicas não fazem parte de um estilo, então o que é Jeet Kune Do? Se não são essas técnicas que ele está ensinando. Foi aí que eu cheguei na conclusão de que o Jeet Kune Do é essa filosofia da adaptação, do autodesenvolvimento, tanto físico, tanto técnico, tanto espiritual, mental. Então todas as filosofias, técnicas e treinos que o Bruce Lee ensinava para as pessoas não eram Jeet Kune Do, eram só coisas que ele aprendeu no seu autodesenvolvimento e estava passando adiante. Eu vi algumas pessoas dizerem que no Jeet Kune Do as técnicas têm que ser rápidas, gastar o mínimo de energia possível e serem objetivas. Se as técnicas que você pratica não têm esses critérios, então você não pratica Jeet Kune Do. O que eu não discordo, mas tipo assim, o Bruce Lee ele falava uma coisa: treine o que funciona, descarte o que não funciona e adicione o que for essencialmente seu. O que eu interpreto nessa frase é que existe um individualismo nisso. Tipo, você vai treinar o que funciona pra você, vai descartar o que não funciona pra você e vai adicionar o que seria essencialmente seu. O que seria, creio eu, a criatividade, as coisas que você mesmo viveu na sua vida. Por exemplo, todo boxeador tem o seu jeito de boxear. O Muhammad Ali e o Mike Tyson não boxeiam da mesma forma, concorda comigo? Porque eles colocaram o que é essencial deles no boxe deles. A mesma coisa seria tipo o Prince Nasi, que tem muita gente que fala que o Prince Nasi boxeia como o Muhammad Ali. Discordo. Ele claramente tem um jeito próprio dele de fazer. Ah, mas o que seria esse essencialmente meu? Olha, eu não vou saber te explicar, mas eu posso supor aqui, Eu suponho que é o jeito que você executa as técnicas, ou a sua forma de treinar, ou a sua criatividade em combate, que vai ali dar uma diferenciada, independente do que você pratica. Você pratica karatê, kung fu, taekwondo. Quando você adiciona o que é essencialmente seu, as pessoas percebem que tem uma diferença. Tinha um cara chamado Matsudachi Soyama, que ele era praticante de karatê Shotokan. Ele se isolou numa floresta durante 2 anos e criou um novo estilo de karatê chamado Karate Kyokushin, que é muito mais bruto. No final de contas, o cara ele não aprendeu novas técnicas de outras artes marciais e implementou no Karate Shotokan e criou um novo estilo de karatê. Ele só treinou muito o Karate Shotokan que ele já sabia, pegou o que funcionava para ele, deixou um pouco de lado o que não funcionava ou seja, ele adicionou o que é essencialmente dele no Karate Shotokan e criou o Karate Kyokushin. Então, hoje em dia, o que as pessoas praticam é o estilo Matsudachi Soyama de ser, digamos assim. Da mesma forma que as pessoas que praticam Karate Shotokan simplesmente praticam o estilo do cara que criou o Karate Shotokan de ser, sabe? Da mesma forma que os praticantes de Jeet Kune Do hoje em dia, eles não praticam Jeet Kune Do, eles praticam o jeito Bruce Lee de ser. Quando perguntaram pro Brandon Lee, que é o filho do Bruce Lee, se ele praticava Jeet Kune Do, ele falou que ele praticava o jeito dele de Jeet Kune Do, sabe? A forma dele ou algo do tipo. Ou seja, até ele percebeu que ele não tinha que ser que nem um pai, ele tinha que ser Brandon Lee. Então, voltando para aquela parada que eu falei do início, de no Jeet Kune Do as técnicas têm que ser rápidas, objetivas e tem que gastar o mínimo de energia possível. Digamos que você tem uma dificuldade extrema para executar uma técnica, a tal ponto dela sair numa velocidade terrível e numa precisão horrorosa e tudo mais, mas tem um amigo seu que executa essa técnica numa velocidade, numa precisão tão absurda que se torna praticamente o trunfo do cara em combate.
Então, essa técnica deveria ser descartada? Não, porque essa técnica funciona para esse cara muito bem. Ele consegue pôr um bom time na técnica, fazer ela com extrema velocidade, ele não gasta tanta energia assim fazendo. Talvez mesmo que ele gaste, ele consegue usar em momentos perfeitos, ou seja, a técnica é funcional para ele. Então não existe razão para descartar a técnica, porque funciona para o cara. Mesmo que você tenha muita dificuldade em executar uma deliberada técnica, com treino o bastante, talvez você consiga executar ela com velocidade, você perca menos energia e você tenha bastante precisão e objetividade nessa técnica. Ou seja, você vai aprender o Jeet Kune Do, que seria a filosofia marcial, você vai aprender o que o Bruce Lee aprendeu na vida dele, né? Desenvolveu as filosofias que o Bruce Lee desenvolveu, as técnicas que o Bruce Lee desenvolveu. Quando você aprender, óbvio, dependendo da sua disponibilidade, né? Se você não puder, enfim, você ainda vai ser praticante de Jeet Kune Do se você levar a filosofia do autodesenvolvimento, da adaptação e por aí vai. E quando você aprender as técnicas que o Bruce Lee ensinou, ou pelo menos tiver alguma base delas e da sua filosofia, etc., você já vai poder partir para aprender técnicas de outras artes marciais, obviamente jogando fora o que não funciona para você, levando para sua vida o que funciona e adicionando o que é essencialmente seu, né? Então, e etc, né? Você vai praticando as artes marciais e vai melhorando, e o céu é o limite. Não existe técnica que você não aprenda. Ah, mas e se eu aprender jiu-jitsu, isso quer dizer que eu sou praticante de Jeet Kune Do e de jiu-jitsu? Não, você continua sendo praticante de Jeet Kune Do, né? Só que o jiu-jitsu agora, né? Técnicas de jiu-jitsu vão fazer parte do seu repertório marcial, né? Do seu conjunto, digamos assim, né? Cada técnica é uma ferramenta. Agora, essas técnicas de jiu-jitsu vão fazer parte do seu arsenal de ferramentas do Jeet Kune Do, dessa filosofia, assim como as técnicas e tudo que o Bruce Lee ensinou também. E é isso. E tem vários vídeos na internet mostrando o treino do Bruce Lee, as técnicas que ele utilizava, a filosofia dele, então você vai conseguir sim ter uma base. E lembre-se, não existe um final. Bruce Lee, ele não gostava de ser chamado de mestre, pois todos aqueles que chegam no topo só tem um lugar para onde eles podem ir, para baixo. E o Bruce Lee sempre queria evoluir, sempre queria crescer, então ele falava que ele era um eterno aluno, aquele que sempre vai estar aprendendo e se desenvolvendo, e o desenvolvimento e o aprendizado só para quando a morte chega. Então deixa para lá esse lance de faixa preta, faixa branca, você vai ser mestre quando você precisar ser, mas o que você deve visar é ser aquele eterno aluno. Lembrando que tudo que eu falei nesse vídeo é uma mera interpretação de tudo que o Bruce Lee fala e eu posso estar absolutamente errado. Então é bom você fazer suas próprias pesquisas sobre esse tipo de assunto, mas obrigado por ficar aqui comigo. Esse vídeo provavelmente vai ter zero de edição porque, sei lá, eu tô só querendo extravasar pensamentos mesmo, só tô querendo falar, então tanto faz a edição. E só pontuando uma coisa, digamos que eu tenha interpretado Bruce Lee errado, e na verdade ele não pensa desse jeito que eu falei. Eu gosto desse pensamento, dessa filosofia expansiva que não se prende a nada e que consegue se adaptar e evoluir de forma constante, sem nenhuma padronização, sabe? Então se Bruce Lee não pregava e não defendia isso, eu prego e eu defendo a partir de hoje, porque eu adorei isso. Então eu não pratico boxe, muay thai, karatê, nada do tipo. O que eu pratico é simples e puramente arte marcial. Inclusivamente eu até vou dar uma curiosidade aqui pra vocês. Você sabia que arte pode ser traduzido como técnica e marcial? No caso seria falando de Marte, e Marte é o deus grego da guerra. Então quando as pessoas falam arte marcial, elas na verdade querem dizer o jeito do deus da guerra, ou a técnica do deus da guerra, sabe? Porque o deus da guerra provavelmente deve ser um ser muito habilidoso em combate, né? Assim como algumas pessoas falam, né, tipo, arte marcial é a arte da guerra, sabe? Mas enfim, então eu pratico a arte do deus da guerra, eu pratico só arte marcial, tá ligado? Sem nada fixo, apenas se expandir, crescer e evoluir. Ah, e tem mais uma coisa que eu quase esqueci, que o Bruce Lee também falou, que pra ele não existem estilos, e pra existir um estilo, teria que ter um ser humano com 3 braços ou 3 pernas, aí talvez poderia ter um estilo diferente, mas todos os seres humanos são iguais, todo mundo tem 2 braços, 2 pernas, e todo mundo no final de contas só tá tentando mostrar quem é, sabe? De forma a dizer, aqui estou, e como posso me expressar, como posso mostrar que aqui estou. Gosto muito desse pensamento, e também daquele pensamento do não importam as circunstâncias, eu crio as oportunidades. Essa frase é muito legal, na moral. Então, o assunto do vídeo acabou, eu espero que vocês tenham um bom dia, para caso a gente não se veja de novo. Uma boa tarde, uma boa noite, sucesso para todo mundo, e tchau.